Se você está trabalhando 12 horas no dia no seu negócio e não está vendo a cor do dinheiro, muito cuidado, porque você pode estar trabalhando no prejuízo. Por isso que é muito importante você fazer o DRE todos os meses. Mas fique tranquilo, nesse vídeo eu vou te explicar como fazer essa planilha, vou abrir uma planilha e preencher contigo e no final do vídeo eu vou te dar essa planilha de graça, 0800. Fica comigo nesse vídeo. Eu sou Diego Siciliano, sou empreendedor, empresário, consultor e diretor do E-Commerce na Prática. E vamos direto ao tema, vamos falar sobre como montar o seu DRE, porque é uma peça financeira muito importante para o seu negócio. Quando eu falo uma peça financeira, eu falo das 3 principais peças financeiras que o seu negócio precisa ter. É o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, e o DFC, é o demonstrativo de fluxo de caixa, e o balanço patrimonial para a gente avaliar como é que tá os ativos e o passivo. Hoje nesse vídeo eu vou focar só no DRE. E o que é o DRE, Diego? O DRE é uma peça financeira que é muito usado na contabilidade, mas também a parte financeira e gerencial o empreendedor precisa analisar muito bem. Hoje aqui eu vou focar no DRE gerencial. Eu não vou falar do DRE contábil, porque o DRE contábil tem algumas especificidade que o contador precisa mexer para apresentar junto à Receita para poder prestar conta. Hoje eu vou falar sobre algo gerencial para ficar mais fácil e mais prático para nós empreendedores mexer nesse financeiro aí e tomar decisões. Então, para que serve o DRE? O DRE mostra se a tua empresa rodou no lucro ou rodou no prejuízo. Isso é importante. É um filme, é um caminhar das suas receitas que você acabou vendendo, o faturamento que você teve no mês e as despesas que você se obrigou a pagar. E no final vai dar um lucro ou um prejuízo. E muita atenção no final dessa linha. Eu até brinco, eu falo, qual é o final da linha do seu DRE? Por quê? Se tiver no prejuízo ou o seu lucro estiver muito pequenininho, pode criar um alerta sobre a precificação. E eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube mostrando como fazer a precificação e mostrando numa planilha também prática, que você pode, quando acabar esse vídeo, você vai lá nesse vídeo, veja o vídeo, baixa a planilha também de precificação para você ver se você não está errando na precificação e lesionando esse teu lucro e principalmente o caixa da sua empresa, porque o caixa ele vai surgir do lucro. Então vamos para a planilha. Acabou de teoria, vamos direto para a prática para eu mostrar agora como é que está essa planilha e vamos preencher junto. Agora já estamos na planilha, tá? Eu gosto muito de trazer na prática, mostrar a planilha mesmo, não gosto muito de ficar na teoria. E vamos lá, aqui ó, demonstrativo de resultado do exercício, nesse caso aqui o exercício janeiro, tá? O regime de competência. Muita gente fala, Diego, o que é regime de competência, o que é regime de caixa? O regime de competência a gente faz o demonstrativo de resultados do exercício, que é o DRE. O regime de caixa, o nome já diz, é o fluxo de caixa. Então, o que é regime de competência? O regime de competência fala exatamente quando foi efetuada a venda, é o faturamento, não quando você recebeu aquele dinheiro. Não são entradas e saídas. Entradas e saídas é lá no DFC, no fluxo de caixa. Aqui foi quando foi efetuada a venda e quando foi compromissada aquela despesa. Tá ok? Então, o exemplo de regime de competência. Eu fiz uma venda agora, no dia 28 de janeiro. Chutei aqui, 28 de janeiro. Só que o meu cliente pagou em fevereiro. Eu vou contabilizar 28 de janeiro. Regime de competência. Fiz a venda hoje. Então, entra hoje no DRE. A venda foi feita em janeiro. Então, o exercício foi em janeiro. Beleza? Agora, um exemplo, a despesa de um aluguel. Você usa o aluguel inteiro e paga só no mês seguinte. Então, o regime de competência é você lançar o valor do aluguel em janeiro, porque foi usado aquela despesa em janeiro. Se você vai pagar em fevereiro, isso você vai colocar lá no fluxo de caixa. Ah, Diego, isso está um pouco confuso, está um pouco complicado. Não tem problema. Foca aqui no DRE, por regime de competência. Você até está vendo aí nessa planilha que tem aqui um exemplo de DFC simplificado, que eu falo de fluxo de caixa. Vou diminuir aqui, ó. Um fluxo de caixa simplificado, que eu não uso dessa maneira, e tem um exemplo de DFC segmentado.
E também tenho do balancete do balanço patrimonial. Eu não vou tocar nessas peças financeiras, duas peças financeiras, eu não uso o DFC simplificado, eu uso o segmentado e o balancete desse balanço patrimonial aqui, né? E a terceira peça é no DRE, onde eu vou focar nesse vídeo aqui no YouTube, beleza? Vamos lá, vamos passar uma linha a cada linha aqui, bem rápido, mas bem significativa cada linha, ó. O faturamento bruto total. Essa aqui é um caso de uma empresa real que eu trouxe para cá, uma das minhas consultorias, gerou esse DRE, eu analisei, melhorei um pouco. Existem várias modelagens de DRE. Se você jogar aí, demonstrativo de resultado no exercício, na internet, vai vir várias modelagens de distribuição nessa agência aqui diferenciada. Eu gosto de usar no e-commerce esse modelo que eu trouxe. Não existe o certo ou o errado numa modelagem do demonstrativo de resultado no exercício com valor gerencial. O gerencial você coloca aqui uma modelagem em que você acha melhor para avaliar na sua empresa. Então, esse aqui é uma modelagem que eu trago para vocês, que eu uso bastante em minhas consultorias, que dá muito certo, porque fica fácil de entender e fácil de você tomar decisões através dos dados. Até porque o DRE ele tem essa importância. Você vê o dado, vê o lucro, vê os gastos que tem maior saída e analisa para poder reduzir esse gasto. Então vamos lá. Aqui tem o faturamento total, imposto sobre vendas. Quando tem esse parêntese, significa negativo, tá? Dentro na análise financeira. Tem o custo de mercadoria vendida. Aqui tem as porcentagens, uma porcentagem vertical, sempre aqui em cima, e também de receita líquida. Aqui você já tem o lucro bruto, a margem bruta do seu negócio. Aqui embaixo já tem despesas comerciais variáveis. O que são despesas comerciais variáveis? Comissões, frete, a embalagem também pode entrar aqui, comissão de cartão, taxas e comissões de marketplace, tá tudo aí dentro. Diego, mas você tem um passo a passo? Sim, nós temos um passo a passo. Isso fica dentro do nosso portal, a escola de e-commerce da prática que nós temos, que lá tem um curso meu chamado Mestre das Finanças, que tem 7 horas e 15 minutos só de conteúdo financeiro, onde eu falo de DRE, DFC, balanço patrimonial, ponto de equilíbrio, precificação, plano de contas, gerenciamento de rotina, processos, cara, é muita coisa do financeiro que você vai aprender nesse curso Mestre das Finanças. Está dentro do nosso portal de streaming, que não tem só esse curso, tem vários cursos, mais 350 aulas ali, que você vai pagar uma pequena mensalidade e vai assistir isso tudo, que vai revolucionar o seu negócio. Então te convido para assinar a nossa escola de e-commerce, o nosso portal. Voltando ao nosso assunto aqui, dentro do portal, dentro do meu curso também está especificando cada plano de contas, cada coisinha aqui, beleza? Então você vai ter acesso a despesas comerciais, uma sugestão, tem uma lista de sugestão que o teu negócio pode ter ou não ter, mas tem uma modelagem bem significativa lá, tudo bem? Aqui já gerou nossa margem de contribuição. Depois que você pagou todas as despesas variáveis, que está para cima da margem de contribuição, sobra um dinheiro. Aqui sobrou R$ 57.406,66 para pagar algumas despesas fixas e eventuais do seu negócio. Tem aqui despesas comerciais fixas, aqui tem despesa com pessoal, despesa administrativa e depois disso tem o lucro operacional. Diego, qual é a diferença de lucro operacional para o lucro líquido, para o lucro bruto, né? O lucro bruto, vocês olhando aqui, já sabem que só tira os impostos e o custo de mercadoria vendida. E ficou o lucro bruto. A partir do lucro bruto vai pagar as comissões, né? E quando paga essas comissões, tem a margem de contribuição. Depois da margem de contribuição, tem o lucro operacional. O lucro operacional, ele significa, ele responde uma pergunta se a tua empresa, se o teu negócio está tendo lucro na operacionalidade da sua empresa, tá? E aí, através desse lucro, depois pode vir umas outras receitas. Um exemplo, se você vende aparelhos eletrônicos, você faz lucro com aqueles aparelhos eletrônicos. Mas, por acaso, você tem R$100 mil da empresa aplicado numa aplicação ou rendendo numa conta com CDI. Esses bancos digitais, se você deixar o dinheiro lá na conta, ele vai rendendo. Todo dia vai rendendo um pouquinho.
Essa receita que vem ali, ele não é uma receita de venda. Ele não está lá em cima no faturamento bruto total, ele não está em receita de vendas lá em cima. Ele entra em outras receitas lá embaixo, ó, receitas financeiras lá embaixo, né? Ou em outras receitas, quando você vende um ativo da empresa, ou quando você vende alguma coisa que não está relacionada à operação da empresa. Então, todo esse lucro, através de um rendimento, de uma aplicação, ele não vai entrar lá em cima do DRE. Ele vai entrar ali embaixo, é depois do lucro operacional. Nesse caso, ele pode entrar em outras receitas ou ele pode entrar em receitas financeiras. E no final disso, você vai ter um lucro líquido, beleza? Então aqui em outras receitas, tem o 778, tem outras despesas. No portal eu explico detalhadamente sobre isso. Tem a depreciação. Aqui tem um resultado de EBITDA, que é muito conhecido no mundo dos negócios. O que é EBITDA? É lucro antes, tá em inglês aqui, né? Lucros antes de taxas, impostos, depreciação e amortização. Então você sabe qual é esse lucro antes dessas despesas que tem ali no teu negócio. Depreciação, tem um gasto de depreciação aqui. O gasto de depreciação, o que é uma depreciação, Diego? É quando você tem um patrimônio, computador, carro, mesa, móveis, ele todo mês ele vai perdendo um valor. Ele vai perdendo, ele vai ficando mais barato, vamos dizer assim. Se você comprar um carro agora e daqui a 1 ano, 2 anos tentar vender o carro, ele vai ficar mais barato. Então, todo mês ele vai perdendo esse valor. Então é importante você também ter uma planilha de patrimônio com esses ativos e o monitoramento dessa perda de valor, essa perda de preço, essa depreciação. E essa depreciação de todos os teus itens na empresa, você colocar aqui no DRE. O porquê isso é interessante? Porque isso ajusta o teu lucro para a melhor forma possível, para quando você partilhar o lucro, você partilhar um lucro mais adequado. Por quê? Porque se você partilhar um lucro sem esse cálculo de depreciação, você vai partilhar um lucro que seria para recomprar uma mesa, recomprar uma cadeira, um computador que já ficou defasado tecnologicamente, que você precisa trazer um novo computador. Então eu gosto de colocar depreciação. Tem gente que não coloca. Diego, não vou colocar isso não, é muito complexo. Só pegar aqui e tirar. Não tem problema nenhum, tá? Eu só coloquei a caráter didático para eu poder trazer aqui nessa aula para vocês. Outras receitas financeiras. Então aqui tem um resultado, o lucro antes de juros e imposto de renda. Por isso que tem ali resultado LAGIR, que é a palavrinha que a gente usa. Ah, Diego, eu tenho muita sopinha aqui sopinha de letras. Como a gente faz isso? Não tem problema, daqui a pouco, se todo mês você preencher isso, você em 3, 4 meses, cara, vai estar cansado de ver essas letrinhas aqui e vai saber 100% do que é realmente, o que é o seu DRE e essas letrinhas e essas siglas, tá? Então tem receitas financeiras. Essas receitas financeiras é tudo vinculado à taxa de juros, a rendimento, a aplicação que você teve, você coloca aqui. Despesas financeiras é exatamente a mesma coisa. Se você pegou um empréstimo, ou se você pegou o cheque especial e gerou juros, você precisou pagar juros, isso não faz parte de uma despesa operacional no seu negócio. Ele não vai entrar lá em cima, acima do lucro operacional, ele vai entrar abaixo do lucro operacional. Ele entra aqui em receitas e despesas. Agora tem o resultado antes do impostos. Imposto de renda e o CSLL, que é do lucro líquido, né? Contribuição Social de Lucro Líquido. Algumas empresas não têm isso, porque está no Simples Nacional. É só pegar aqui, deletar, ou deixar no zero, ou ocultar. Eu botei aqui porque tem realmente algumas empresas, né, no lucro real e tem algumas empresas no lucro presumido. Mas tem outras empresas que estão no Simples Nacional. E no Simples a gente não computa imposto de renda, porque é isento e contribuição sobre lucro líquido também não. Isso está tudo numa arrecadação geral, que é o Simples Nacional. A gente coloca lá em cima, que é o imposto sobre vendas. Chegando aqui no final, tem um resultado líquido do exercício. Tem gente que coloca lucro aqui na frente, tá? Eu não coloco, é resultado, porque às vezes pode estar no prejuízo. O lucro dessa empresa ficou R$ 12.650,90. 6,4% de lucro nessa empresa. Então ela vendeu R$218 mil e ficou com quase 13 mil de lucro.
Essa planilha é interessante porque você precisa fazer uma cópia para poder editar essa planilha. Você vai lá em arquivo e você vai fazer cópia. E ao fazer cópia, o Google automaticamente, a planilha do Google vai fazer uma nova planilha, uma cópia. Dessa cópia vai estar aberto para edição. Aí você mexe nas fórmulas, mexe aqui na planilha, na linha, não tem problema algum com isso, tá? E o legal é que se você vem aqui e coloca exibir colunas. O que vai aparecer? Vai aparecer fevereiro, março e um ano inteiro, até o final, que é o consolidado. Não é o consolidado do trimestre, né? Aqui é o consolidado. Pronto, consertei aqui. E voltando, vocês vão ver que tem fevereiro e março. Eu vou fazer uma análise muito rapidinho, tá? Desses 2 meses aqui, porque eu já entro um pouco na análise do DRE. Não vou ensinar só você preencher o DRE, mas sim analisar rapidinho aqui nesse vídeo. Nesse DRE de janeiro, teve uma venda de R$218 mil. Já em fevereiro, teve uma venda de R$ 179.875. O que significa isso? Nessa análise horizontal aqui, né? O que é análise horizontal? Eu estou avaliando o fevereiro com o janeiro. Análise horizontal. Caiu 17,5 nossas vendas. Caiu 17,5 nossas vendas aqui. Então, caiu consideravelmente, né? O imposto também caiu, porque eu vendi menos, vou pagar menos imposto, beleza? Ao descer, eu começo a ver uma coisa bem significativa. Ó. As despesas comerciais caíram bastante, 25% em relação a janeiro. Diego, qual a diferença de vertical? Vertical eu vou analisar sim. Eu estou 15% em relação à minha receita líquida, aqui em cima. Horizontal eu vejo o mês anterior. Então, beleza, Diego, caiu o faturamento. Mas deixa eu ver como é que está meu lucro. Vamos lá, vamos lá. E olha que interessante, o lucro aumentou. Aumentou 15% o meu lucro. Eu tive 8,9% de lucro líquido em fevereiro. Em comparação a janeiro, o bruto subiu, porque era 12 mil, agora está 14.500 aproximadamente, e aumentei 15%. Em relação de 12 para 14, aumentei 15% aqui o meu lucro. Mesmo eu vendendo menos. Olha que interessante. Então, o que essa empresa se tornou? Ela se tornou mais eficiente. Ela reduziu o custo. Então, existem algumas alavancas para você trabalhar. Você pode trabalhar aumentando vendas, tá? Para aumentar o lucro ou diminuindo despesas para você aumentar o lucro. Nesse caso, a empresa não focou em aumentar a venda. Ela focou na eficiência. Ela diminuiu as despesas e aumentou o lucro. O interessante é que a empresa vai trabalhando nessas duas alavancas. Vai subindo venda e vai diminuindo o custo. E esse gap, esse buraco que ele vai se tornando lucro, vai aumentando o lucro. Mas é difícil fazer essa estratégia em um mês. Então, essa empresa focou em diminuir a despesa para aumentar o lucro. E ela conseguiu. Ela está com um lucro acumulado de 27 mil. Porque 12.658 mais 14.557 ficou 27.216. Já vindo em março, o que aconteceu? Aqui ela deu uma caída de faturamento para ela ser mais eficiente nas despesas. Em março ela voltou o faturamento. Ela começou a ser um pouco mais agressiva no faturamento, né? Então ela já aumentou o faturamento. Ela já aumentou o faturamento 13,4% em relação ao mês anterior. Aumentou também o imposto, aumentou também o custo de mercadoria vendida. Por quê? São gastos variáveis. Então, quando aumenta o faturamento, por consequência, aumenta também esses gastos variáveis. Mas deu uma reduzida também em algumas despesas fixas e eventuais. Ó. Diminuiu aqui despesa com pessoal, diminuiu despesa administrativa, diminuiu. Isso seria fixo. Então ela diminuiu essas despesas fixas, né? E diminuiu despesas comerciais também. Claro que ela deu uma reduzida e ao dar uma reduzida, ela foi melhorando o lucro dela e a margem de contribuição. E no final desse mês, o que aconteceu? Ela teve um lucro de 8,5%, 15 mil reais. O bruto, ela teve um lucro maior, só que ela teve na porcentagem um pouco menor. Então teve alguma coisa aqui que deu uma lesionada nessa porcentagem que vai avaliando. E no final dessa planilha você vê o seu consolidado desse trimestre, no primeiro trimestre desse ano analisado, ficamos com um faturamento bruto de R$ 601.772, com um lucro de R$ 42.957, uma porcentagem de 7,5%.
2,8. Então, essa aqui é a nossa planilha do DRE. Aí vocês me perguntam, Diego, cara, você falou muito rápido, é confuso, é muita coisa. Eu sei que é bastante coisa, mas, cara, reveja esse vídeo, manda para um amigo, manda para um empresário que você precisa fazer isso no seu negócio para você ver como é que está o teu lucro ali. Qualquer dúvida, deixa aqui no nosso comentário, manda no meu Instagram, é Diego Siciliano, manda no suporte, você pode ficar à vontade para baixar essa planilha e comentar no vídeo aqui no YouTube. Agora, se você quer realmente se tornar um mestre nas finanças do seu negócio, eu te convido mais uma vez para fazer parte do nosso portal Escola do E-Commerce na Prática, que eu falo detalhadamente cada coisinha ali para você se tornar o mestre das finanças. Ah, e não se esqueça de baixar a nossa planilha, que está no link aqui na descrição, dá um curtir, aperta o sininho e se inscreva no nosso canal. Até logo, tchau, tchau!